Doutor Ziro Coste, bom dia, hoje é quarta-feira, vamos para a sua participação semanal, R$500. Bom dia, Edmilson, prazer estar aqui de volta com você e com seus ouvintes. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Agora, R$500 vai refrescar a vida? O que... Pode refrescar a vida de alguém, R$500? Não, talvez de alguém não, mas acho que do mercado, do modo geral, sim, né? Porque você tem uma injeção aí, você falou em 100 milhões, aí estão prevendo 30 bilhões de reais provenientes desse saque. Então, o mercado, do modo geral, ele sofreria aí uma oxigenação, vamos dizer assim, né? É lógico que a gente não está numa situação confortável, você acabou de dar notícia que a economia continua patinando, né? Mas não deixa de ser um incentivo, mal não faz. Mal não faz, mas tem gente que está esperando Sim. poder sacar mais. Não, sem dúvida, tem gente esperando muito mais do que isso. Agora, é o que temos para hoje, né? Como diz o ditado popular, né? Pois é, para quem tá com a corda no pescoço, quentinho não refresca, viu, gente? Bom, pelo menos a minha vida não, né? É o que eu disse, para quem não tem nada, R$10 é muito, né? É verdade. Mas, sei lá, as pessoas estão na expectativa de poder sacar uma bela quantia e vem a nota e diz que o máximo 500 conto. Então, você está revoltado aí com os 500 conto? Eu tô, né? Porque, sei lá, o pessoal... Na verdade, eu nem tenho fundo de garantia para sacar nada. Mas tem gente que está aguardando aí com ansiedade que vai tirar o pé da lama e não vai não. Vai continuar na lama. 500 conto é só para dar uma movimentada no mercado. O governo pensa no montante, né? Não só do FGTS, também como do PIS/PASEP, que deve dar mais uns 3 bilhões de reais, e isso, para quem está com a economia estagnada, joga um copo d'água nessa fogueira aí, né? Tá bom. Bom, tomara que esses 500 possam ajudar muita gente, né? Tomara. Doutor, finalmente o PIB subiu? O PIB subiu, né? É mais ou menos o que você falou aí dos R$500, né? Ele subiu muito pouco, né? Vamos dizer, subiu de 0,81, né, para 0,82. É mais, vamos dizer assim, como os R$500 é uma coisa mais psicológica, né? Ou seja, a gente, depois de 20 semanas, a gente saiu, né, mudou a tangente da curva. A curva começou a virar ascendente, né? Então isso acho que é uma boa notícia. Lógico que as condições macroeconômicas do Brasil ainda estão longe de serem equacionadas, né? Principalmente que a gente fala muito aqui da reforma tributária, né? Da reforma política principalmente, mas essa notícia ajuda, assim como ajuda essa que você comentou do FGTS. Ainda falando do FGTS, talvez o Bolsonaro elimine, né, aquela multa, né? Eu faço uma revisão na multa de 40% quando ele está dispensando um funcionário. Então isso também poderia ser outro copinho d'água aí na economia. E mesmo a fusão, né, pelo menos dos impostos federais, né, ajudaria muito, pelo menos no que tange a burocracia, né. Vamos ver. Agora no final do mês, né, agora temos aqui a nova reunião do Copom, e também deve sinalizar com uma diminuição da taxa Selic, né, a taxa de juros. Mais o que é o que você fala, né? Por exemplo, tudo bem, vai cair a taxa de juros, não sei, 0,25, 0,5, né? Mas lá na ponta o juro ainda é monstruoso, né? Não é o que a gente sente aqui embaixo. O que a gente poderia melhorar mesmo a nossa taxa de juros seria aumentando a competitividade entre os bancos. Mas, de qualquer maneira, o nosso Congresso está de férias, está todo mundo feliz, né? E vamos aguardar aí os próximos capítulos. Com certeza, eles estão muito felizes mesmo, né? lá, com certeza, 500 conto, olha... Não vai fazer muita diferença. Não, né? nenhuma. Mas eu acho que, voltando, o Congresso e tal, acho que também teria que abrir as portas um pouco aí para as privatizações, para o dinheiro de fora, né? Porque a gente sozinho aqui, é o que você falou, com R$500 a gente não vai longe.
usando R$ 500 como uma metáfora, né? Vamos supor, o governo não tem dinheiro para investir, né? Então trazer de fora principalmente o capital chinês aí, que você tem uma ideia, de 2007 até agora, eles investiram aí 140 bilhões de reais aí, de dólares, desculpa, na América Latina. E desses 140 bilhões, 45, 50% vieram para o Brasil. Quer dizer, se melhorar esses marcos regulatórios, melhorar essa parte, a estabilidade política principalmente, né? Essa aglutinação de impostos, aí acho que no 2020, vamos dizer assim, 2019 acho que já foi, acho que quem tem a expectativa de sobreviver, aí se conseguir sobreviver está muito bom, acho que crescer é bastante complexo. Vale lembrar que em 2018 nós crescemos 1,1, né? Se eu não estiver enganado, no PIB. E nós estamos falando que subimos de 0,81 para 0,82, quer dizer, nós estamos num barco mais ou menos parecido, né? Para não dizer igual, né? Pois é. 81 para 82 realmente é nada. Pelo menos não caiu, né? Pelo menos. Acho que essa é o fator psicológico, vamos dizer assim, de mudança da curva, né? Se manteve, porque essa história aí de 0,81 para 0,82 é só para falar, ó, estamos aqui na média, estamos segurando. Estamos no fundo do poço aqui. Sabe a história? Aliás, a gente vai entrar nesse assunto agora. Por favor, mande um abraço para a Larissa, está nos ouvindo. Larissa? Isso. Da onde é a Larissa? A Larissa é de Piracicaba, está escutando a gente. Olha que legal. Pois é, está lá em Piracicaba. O senhor já comeu piapaura? Eu estive lá naquele... Piracicabano fala assim. Ah, é? Piapaura, vamos comer piapaura. Gente boa, Um abraço para a Larissa aí. Tá certo. Doutor, vamos lá. Desde... Nos 2 últimos programas a gente falou muito aqui sobre como vender mais, como o vendedor pode estar tentando, em tempos difíceis como agora, né, como o vendedor pode estar se sobressaindo. Uhum. E os nossos ouvintes, eles querem escutar mais sobre essa história de vender mais, e uma das perguntas é: como posso melhorar a minha proposta? Então, na introdução do programa falamos da situação econômica, né? Então fica bastante difícil para o vendedor nadar nesse mar vermelho aí, né? Não é um blue ocean, como eu diria, não é um oceano azul, né? Mas a proposta, podemos discutir com mais profundidade, a proposta, ele tem que ser mais assertivo, né? Quando ele faz a proposta. E para ser assertivo, ele precisa entender o que o cliente está buscando, né? Então, vamos supor, o cliente está buscando satisfazer algumas necessidades, algumas tarefas, que no fundo, quando ele busca satisfazer isso, aquilo leva ele para um sentimento, para uma sensação aí tem vários tipos de orgulho, de contentamento, de satisfação, de felicidade, de alegria, enfim. Então ele tem que pensar um pouco o que a proposta dele, vamos dizer assim, está embutido na proposta dele, que vai gerar será um gatilho para que esse comprador ele tenha essa sensação, esse sentimento de contentamento. Agora, as propostas podem ser simples, né? Ele pode ter propostas simples, né? Uhum. Ou podem ter propostas, vamos dizer assim, complexas, né? Aí vai depender um pouco de com quem ele está fazendo essa interlocução, vamos dizer assim. Você sabe, eu não sei se isso entra no contexto, mas algo que a gente sempre percebeu que as pessoas usam para poder vender mais eu não sei como poderia dar o nome disso, mas assim, por exemplo, um produto custa R$18. Certo. O cara vai lá e coloca R$17,99. Tem um efeito psicológico. Né? Ainda dá para se usar esse artifício? Sim, isso tem um nome, chama heurística, né? Você
Porque assim, o nosso cérebro, ele reage com o pensamento rápido ou lento, né? Isso Sim. não quer dizer que se você tem um pensamento lento, seja pior ou melhor do que o rápido, não é isso. Mas vamos dizer assim, tem coisas que você precisa elaborar melhor. Então eu falo assim, para você, quanto é 2 vezes 2? Aí você fala 4, quer dizer, você não pensou para falar que é 4. Mas quando eu falo quanto é 17,5 vezes 14, aí você fala, opa, epa, Tem que pensar. tem que pensar. Então, isso não quer dizer que, né? Então, para o pensamento lento, elaborado, você tem ele precisa ele só ocorre depois que ele passou pelo rápido, né? O rápido não conseguiu resolver, ele vai para o elaborado. Agora, o que acontece com esse tipo de oferta, né? A gente tem esse gatilho rápido, que é bom, né? Isso eu acredito até que trouxe. A gente só está aqui conversando porque os nossos ancestrais tinham pensamentos rápidos, né? Então, por exemplo, ele via lá um leão, né? Invadindo ele não ia falar, pô, será isso aqui? Que tipo de animal é esse? Será que é um leão? Será que é macho? Será que é fêmea? Não. Ele saía correndo e pronto, né? Então, esse pensamento rápido ajudou a sobrevivência. Então, existem algumas técnicas, por exemplo, você faz o seguinte, você, por exemplo, caiu um avião aqui, vamos supor, né? Sumaré caiu um avião, morreu 200 pessoas. Certo. Então, todo mundo vai noticiar que caiu um avião, São Paulo inteiro vai pôr na primeira página, não sei o que, Então, as pessoas começam a falar, puxa vida, né? Viajar de avião é extremamente perigoso. Essa semana a pessoa não vai querer viajar de avião, etc. Ninguém vai olhar, por exemplo, estatísticas de queda de avião, o gráfico, como é que é, né? Então você sofre aquele impacto e já responde pelo pensamento rapidamente, né? Não viajo mais de avião, né? Assim, por exemplo, no caso do preço também, você ancora o preço, né? Tem algumas técnicas, por exemplo, somente nos Estados Unidos, o cara vende um imóvel, ele leva o fulano para conhecer, o primeiro imóvel que ele leva o fulano para conhecer é um imóvel ruim, né, com preço alto. Então ele marca, né, ele faz um marcador somático na cabeça dele e fala, pô, isso aqui tá ruim, o preço é alto. Aí ele pega ele e leva para um outro, que é o preço de mercado e tal, e naquela referência dele fala, puxa, isso aqui é bom, e compra e vende, né? Bons vendedores fazem isso, né? Eu tenho um amigo vendedor de carros aqui na Avenida Rebouças, ele é muito bom. Não, ele é espetacular. É quando a pessoa nasce para o negócio. Então, outro dia ele falou, ó, queria vender um carro lá, só que a situação está difícil. Para minha mulher, inclusive, eu falei, e ali ele queria pagar um valor no carro da minha mulher, eu falei, cara, ela não vai querer esse valor no carro dela. Ela falou, não, eu dou um jeitinho, eu tiro do meu e aumento no dela, ou aumento do dela e tiro do meu. Então, quer dizer, são muitas técnicas que os vendedores podem ter, e que isso ele pega, claro, evidentemente, estudando até, mas também com a vivência de mercado, né? Sem dúvida. É importante. Para vender, precisa ser inteligente. Você precisa saber o que está fazendo. Não, sem dúvida. E precisa conhecer o produto, né? Conhecer o produto e ser inteligente. Agora, a gente estava falando, por exemplo, das propostas. Existem 2 tipos de proposta, né, que o vendedor pode estar envolvido. Uma proposta simples e uma proposta complexa. A simples, o que acontece? No seu caso, por exemplo, que era para vender um determinado produto, para um determinado interlocutor, né? Então você está tratando com uma única pessoa. Então isso é uma proposta simples, né? Você não tem, você vai e você está falando com o decididor da proposta. Então aí você tem que ter uma técnica que é uma técnica de abordagem, de leitura não verbal, né? De você contar uma história, de você enfim, tem uma série de itens que você pode usar e tem que estudar, porque hoje é necessário. E você tem a proposta complexa. A proposta complexa é quando você não tem um único interlocutor. Então, por exemplo, você vai me vender, por exemplo, um avião, né? Então, por exemplo, você é um fabricante canadense lá, uma Bombardier, e vai vender aviões para o Brasil. Não tem um fulano aqui que fala, não, tá bom, vamos comprar. Não. É uma série de pessoas, né, decididoras em vários níveis,
que devem ser convencidas de diferentes maneiras, né? Diferentes técnicas. Então, vamos pegar no caso desse avião, por exemplo. Vamos supor que seja um avião caça, não sei. Então, sei lá, o governo brasileiro vai estar envolvido, o político vai estar envolvido, ele vai querer saber as relações diplomáticas com o Canadá, né? A Bombardier canadense, né? Você tem os pilotos, os pilotos estão acostumados com um determinado tipo de equipamento, uma determinada tecnologia que é, por exemplo, francesa, e agora vai ter que pegar e estudar tudo a tecnologia canadense, né? Então tem o preço, as condições de pagamento e tal, que é um outro item, né, não tão importante, mas é importante, mas também está nesse bojo. Você tem, por exemplo, todo o envolvimento, né, vamos supor, de relações entre países, se vale a pena, não vale a pena, né? Será que se o Irã vier vender um avião aqui pela metade do preço, a gente tem compra do Irã, né? Uhum. Talvez não, né? Talvez vai ter implicação com o Trump lá em cima e tal. Então a proposta ela pode ser, voltando, então ela pode ser simples quando ela tem um único interlocutor e ela pode ser complexa quando ela tem vários interlocutores. Agora, uma coisa que vale a pena dizer é o seguinte, a proposta simples, ela pode ser fácil ou pode ser difícil, né? E a proposta complexa também, ela pode ser fácil ou pode ser difícil. Então, por exemplo, eu pego uma proposta simples, você vai vender, por exemplo, sorvete na Praça da República lá em Sumaré, né? Calor danado, janeiro, não sei o que, é simples, porque você tem basicamente um único interlocutor, o fulano vem, compra o sorvete e vai embora. Sim. E foi simples e foi fácil. Agora, julho, chovendo, ventando, tá certo? Você vai lá com o carrinho na praça, a proposta continua sendo simples, mas não está fácil vender esse sorvete, né? O complexo é a mesma coisa, né? Vamos supor, você tem vários níveis de interlocutor, agora pode ser que a proposta seja, por exemplo, vender a ideia para o governo brasileiro de que teríamos que ter aeroportos em toda a costa brasileira. Era uma época de Segunda Guerra Mundial, o governo falou, não, vamos fazer, chama esse, fulano, nós queremos aeroportos aqui, temos que proteger a nossa costa e tal, né? Então, e aí foi uma proposta complexa, com um monte de gente envolvida, mas aprovação super rápida, né? Uhum. Aliás, diga-se de passagem, esses aeroportos até hoje estão discutindo aí, porque a grande parte dele, pelo menos alguns, pertenciam à Paner, né? Vocês são mais novos, não lembram disso, mas a Paner era dona disso, o governo foi lá e deu um jeitinho de decretar a falência da Paner. Infelizmente, acho que hoje, com todas essas companhias que tem aí, eu acredito que não tenha nenhuma que atinja um nível de voo, de manutenção, de pessoal, né? Aliás, naquela época você falasse assim, né? Poxa, estou namorando com uma aeromoça, né? Você fala, coisa boa. Né? Coisa muito boa. Coisa boa. Ainda né? Mas é isso. São 8h27. Para a gente encerrar, eu já vou deixar um tema para a gente abordar na próxima semana. Vamos lá. Inclusive, experiência minha. Outro dia, sobrou aí um dinheirinho. Eu pensei em abrir um negócio. Sim. Eu não cheguei a uma conclusão do que abrir. Gastei o dinheiro e não abri o negócio. Então, isso é uma dúvida que é uma dúvida não só minha, mas de muitas pessoas, em saber em que ramo atuar, no que investir, como investir esse dinheiro, como fazer esse estudo. Fica aí uma dica para o próximo programa, tá bom? Tá bom, eu vou te dar uma resposta bastante simples, mas vamos dizer assim, bastante conceitual, e até uma resposta, estou pensando aqui, que vem lá do Prahalad, que foi um guru nessa área aí, infelizmente já falecido, mas a gente vai entrar nessa seara aí. Tá bom. Para a gente encerrar, é possível ter um produto ou um serviço que seja imbatível ou insuperável pela concorrência, doutor? É possível, não é nada fácil, né? A gente difícil. É a chamada mina de ouro, né? Que muitos acertam. É possível, mas não é nada fácil. Você pode ter... quanto tempo nós temos ainda aí?
Pode desenvolver sossegado. Olha, a gente pode ter, eu vou buscar o para ralar lá novamente. Você pode ter, você pode pensar em 4 variáveis. Uma é a raridade do seu negócio, né? Então vamos supor que você tenha, esse negócio que você ia comprar, ele é raro. Vamos supor uma loja, você ia montar alguma coisa, e isso não existia e tal. Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem competitiva. Por quê? Porque ele não basta ser raro o seu negócio, né? Ele tem que preencher pelo menos mais uma variável. Qual que é a outra segunda variável? Ele tem que ser valioso, ou seja, o seu cliente em potencial, ele tem que valorizar aquilo, né? Então, vamos supor, ele é raro e ele é valioso, ok? Uma terceira variável, que é bastante importante, ele tem que ser difícil ou custoso para ser imitado. Então, ele é raro, valioso e difícil de ser imitado. E aí você tem uma vantagem competitiva, mas temporária, porque pode ser que um dia vai ser imitado. O Jeff Bezos, ele vive abrindo as reuniões dele lá na Amazon, dizendo o seguinte: olha, nosso negócio é bom, mas vai morrer, tá certo? A última vantagem, ou a última variável que você deveria usar, segundo o Prahalad, é não substituível, ou seja, você tem uma coisa que não é substituível. Aí, neste caso, você teria uma vantagem competitiva e sustentável. Então, você tem, voltando, o seu negócio tem que ser raro, primeiro. O que não é fácil. Não é fácil. Valioso, né? Que também não é tão simples. Custoso para algum concorrente imitar, certo? Que o fulano olha e fala assim, não, isso aqui é uma barreira, não vou construir isso aqui, vai custar muito caro. E não substituível, né? Então, se você conseguir atingir essas 4 variáveis, aí sim você está em céu de brigadeiro e vai remar por gerações vendendo aí. Ou seja, meu amigo, a mina de ouro não é fácil de se achar. Né? Não é não, Adilson. Em tempos globalizados como o de hoje, outro dia recebi uma pessoa que me inventou lá não vou me recordar agora o nome, tem até um nome muito comum, muito popular, mas é um adesivo que se coloca no vaso sanitário para quando entope. É um negócio que funciona perfeitamente, entendeu? E ele estava dizendo que ele foi em alguns programas de TV e tal, já imitaram o cara rapidinho. É por isso que o Prahalad falou, se fosse, tem que ser muito custoso então, e difícil de ser imitado. Aí o que acontece? É um produto simples, com custo baixo, porém, quem imitou tem dinheiro para poder fazer. E ele surgiu da cabeça dele, é uma pessoa inclusive aqui de Sumaré, que inventou esse produto, mas já copiaram, já estão produzindo em grande escala e ele aqui no quintal da casa Morreu na praia. Morreu na praia. Quer dizer, não basta ter uma boa ideia. Não. Né? Não. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, Adilson. Um abraço, sucesso aí, boa semana para você e para os seus ouvintes. Semana que vem, então, não se esqueça. Vamos falar do... Como vender mais. Não, como vender mais, não. Como montar um produto para quem tem um dinheirinho aí para investir. Como é que a gente descobre aí aonde investir esse dinheiro? Nós vamos ficar ricos aqui com essa. Então, vai que sobra outro dinheirinho lá e aí eu tô com esse dinheiro para investir, eu não vou gastar de novo, doutor. Entendeu? Você gastou só pensando no que investir, né? É que, assim, dinheiro na mão é vendaval. A gente que não é acostumado com muito, sobrou um pouquinho, a gente já gasta. Né? Um abraço, tudo de bom. Boa semana para vocês. Boa semana, 8h32.